Glória a Deus, meus irmãos. Tome o vosso assento. Décima primeira lição. Profeta Ageu. Os objetivos nesta manhã, amados, é saber que os egressos do cativeiro babilônico, o povo, viviam de forma individualista e cuidando apenas dos seus próprios interesses. A casa do Senhor fora abandonada, esquecida por todos. Segundo objetivo, entender que nos tempos de Ageu, a nação ela foi castigada, mas não conseguia compreender que os males que lhe haviam sido sucedidos, eles acabavam vindo, provinham de Deus. Deus sempre punia. E compreender que a advertência profética, ela despertou na vida do povo, de toda a nação, para eles acertar com o Senhor. Amém, irmãos? Queridos, chegamos aqui na 11ª lição. Vamos falar de Ageu. Ageu aqui é o 10º profeta menor. E inicio dizendo apenas quem foi Ageu. Ageu, diferente dos outros profetas menores, Ageu ele foi um profeta de uma minúscula comunidade judaica, um povo muito pequeno. Eles haviam estabelecido na terra prometida. Eles voltaram do cativeiro e eles tinham, na verdade, passado um grande período desse cativeiro, presos, e agora o Senhor os havia, na verdade, libertado eles, e eles agora estavam regressando para a terra prometida, Não sei se por favor. Acabou a pilha aqui do irmão. Foi um profeta que falou a uma minúscula comunidade judaica, que voltou, estabeleceu novamente a terra prometida após o exílio e cativeiro, como eu estava falando aos irmãos. E ele profetizou, ele tem um contemporâneo, profetizou nos dias de Zacarias. Zacarias foi um profeta, juntamente com ele, eles são contemporâneos. Quando você lê o livro de Ageu, você pouco tem informações dele, pouco se sabe quem foi Ageu, de onde seu nascimento, seus pais. Mas segundo a cultura judaica, entende-se que Ageu ele foi um sacerdote, ele era um sacerdote na sua época. Mas aqui, amados irmãos, no livro de Ageu, nós vamos encontrar 3 coisas que distinguem a obra deste profeta. Número 1, para você que está tomando nota:
mensagem de Ageu, ela é datada cuidadosamente. Como assim? Você vai ver que as mensagens de Ageu, elas tinham o dia, o mês e o ano que ele profetizou as suas mensagens, né? Nós sabemos que através dos seus registros e do dia exato que ele pregou cada mensagem, foi registrado no seu livro. Número 2, o povo aceitou a sua exortação, a sua mensagem, né? Enquanto você observa que nos outros livros dos profetas menores, né, o povo, né, do Antigo Testamento, quando os profetas pregavam a sua mensagem, não havia por parte do povo, né, nenhuma reação positiva. Mas veja que Ageu, quando ele vai exortar o povo através da sua mensagem, ele tem uma diferença entre os outros profetas, porque você vê que o povo recebe a palavra, o povo recebe a palavra de uma maneira que as coisas começam a mudar na vida deles. E número 3, a reconstrução do templo, ela está ligada, eu posso afirmar, segundo os textos de Apocalipse, que ela está, né, ligada diretamente, justamente associada à vinda de Jesus, o Messias, quando ele virá e ele estabelecerá o seu reino aqui, prometido, como ele mesmo disse que aconteceria. Nós, lendo o livro de Ageu, embora esse livro hajam profecias de promessas na minha vida e na sua vida, existem mensagens de bênçãos prometidas, e você vai ver que todos estes oráculos que foram falados, todas estas palavras que foram ministradas, elas falam ao nosso coração também hoje, porque estes oráculos aqui que Ageu vai ministrar sobre o povo, diferente dos outros profetas menores, Deus ele tem uma abordagem diferente aqui. Você lendo, você vai ver que já há uma grande diferença. Nós estudamos 9 profetas menores, e você vai ver que justamente agora, tratando-se de Ageu, e na próxima semana Zacarias, você vai ver que há uma diferença neste oráculo aqui. Por quê? Porque Deus está tratando agora com um povo que está voltando do cativeiro. Você vai ver que Deus ele não vai falar da mesma maneira que estava falando através dos outros profetas. Você vai ver que a abordagem agora ela é muito diferente, né? Porque eles tinham voltado do cativeiro. Agora, a gente estudando esses 9 profetas que assim fizemos nos últimos domingos, você vai observar que até o tom que Deus usa para falar com o povo, agora através de Ageu, até o tom ele é diferente. Isso você só percebe estudando. Você vê que até a forma de Deus, o tom da maneira que Deus ele vai agora tratar com o povo, também é diferente, né? Agora, isso a gente vai notar. Deixa eu deixar uma nota aqui para os irmãos. Eu até deixei em vermelho aqui nas minhas anotações. Se você quiser saber os detalhes, né, de como aconteceu o retorno, né, a volta dos judeus, o que eles fizeram, os acontecimentos, né, de que forma isso se deu, se você quiser saber desses detalhes, basta você ler 2 livros, né? Quais são os livros? O livro de Esdras e o livro de Neemias. Vocês lendo esses 2 livros, quem está alegre nessa manhã, diga amém. Amém. Você lendo esses 2 livros, você vai entender como se deu esse retorno
desse povo minúsculo judeu que voltou para a terra da promessa, a terra prometida, tá bom? Então vamos lá. O livro de Ageu, ele está dividido, em 4 semanas, todos proferidos entre o mês de agosto, você que está tomando nota, e o mês de dezembro, no ano de 520 a.C. O povo já estava estabelecido em Judá, mais ou menos uns 16 anos, podemos assim afirmar. Foi quando Ageu ele proferiu o seu primeiro sermão. Notem que eles haviam retornado, e qual era o propósito do retorno? Quando a gente lê o livro de Ageu, a gente lê Esdras e Neemias. O propósito do retorno do povo era para justamente eles reconstruírem o templo em Jerusalém, aquele templo que havia sido destruído, porque na verdade ele foi edificado, ele foi construído por Salomão. E quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo ficou praticamente em ruínas, E você vai observar que em pouco tempo já haviam colocado eles, quando eles regressaram para Canaã, Jerusalém, quando eles regressaram, eles começaram a fazer as edificações do templo. Eles lançaram, como a gente chama, a pedra fundamental, e ali fizeram os alicerces do templo, estavam todos eles entusiasmados. Só que o livro de Ageu vai explicar o que foi que aconteceu com esse povo. Quando eles lançaram todo aquelas plataformas, aquelas bases para levantar o templo, o livro de Ageu vai dizer que eles perderam o entusiasmo, ficaram sem estímulo, E o povo, ao contrário, que deveria na verdade focar no templo, eles começaram a focar em outra coisa. No que, pastor, que eles começaram a focar? Primeiro, na construção das suas casas. Eles começaram a dar mais valor em construir as suas casas. Segundo, preparar toda a terra, porque eles tinham campos, precisavam preparar o campo, arar a terra, preparar a terra para poderem plantar. E eles acabaram se esquecendo do templo de Deus. Eles, por mais de 10 anos de trabalho no templo, a gente vai observar que mais ou menos uns 10 anos o templo ficou praticamente abandonado. Você já viu em algum lugar quando alguém começar uma obra e você logo nota que essa obra está abandonada? Porque você passa um dia, está do mesmo jeito, passa mais uma semana, está tudo do mesmo jeito, aí você passa daqui um mês, você já começa a ver que as marcas do tempo começam a ser visível naquela construção abandonada. Agora imagine uma construção de 10 anos abandonada, como é que não estava? Note-se que, lendo o livro de Ageu, que os recursos que eles haviam trazido do cativeiro, eles começaram, ao invés de investir no templo, eles começaram a investir, sabe aonde? Nas suas próprias necessidades, construindo suas casas, arando a terra. Eles acabaram gastando as coisas fúteis, que a Bíblia chama, e secundárias, porque isso poderia ser deixado para depois. Como assim, pastor? Houve um grande, verdadeiro desvio de finalidade aqui. Houve esse desvio de verbas, e no fundo o povo de Judá, eles começaram a se esquecer do chamado que Deus havia feito a eles,
Deus havia chamado eles para edificar o templo. Então veja, amados irmãos, que o povo de Judá se esquece, e Deus, ele olhando aquilo, ele não estava olhando aquilo com bons olhos. Porque, amados, todas as vezes que Deus chama um homem para um propósito, o homem não pode se desviar, nem desviar o seu coração dos propósitos e desígnios de Deus. Ainda que a ação ou a atitude desta pessoa, ela seja até boa, ela seja até de conformidade, está se fazendo o que é certo. Mas lembra que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Lembra que Deus tem um propósito em cada tempo. Quando nós, lembra que eu trouxe a mensagem esses dias, quando nós não entendemos o tempo de Deus e quais são os propósitos e os desígnios de Deus para a nossa vida, nós podemos aborrecer o nosso Deus, ainda que a sua atitude seja louvável. Por isso que é importante, irmão, estarmos no tempo certo, na hora certa, mas na vontade do Senhor. Isso é muito sério. É uma das coisas que eu já destaco como aprendizado para a nossa vida. Se Deus te confiou alguma coisa na sua mão e disse para você fazer, irmão, não desvie essa finalidade, porque Deus não vai ver isso com bons olhos. Ainda, vou repetir, hein? Ainda que você esteja fazendo algo lícito, vamos dizer assim, mas você está contrariando a vontade do Senhor. E contrariar Deus, irmão, não é uma coisa muito legal, não. Vão ter consequências com isso. Então, por que eu estou afirmando isso? Porque a bênção do Senhor, irmão, você pode ver, ela vem através do que? Do compromisso que nós temos com Ele. Se Ele disse faz, Ele está comprometido com você, mas com a finalidade que Ele te deu. Se você faz e desvia a finalidade, meu Deus do céu. Então, amados, Ageu, ele vendo, né, aquelas pessoas que chegaram animadas, né, não, vamos mudar a situação, vamos agora erguer o templo, né? Eles cavam, faz a fundação, mas depois abandonam, desvio de finalidade. Não é que estava errado eles construir a casa deles, eles tinham que construir. Não é que estava errado que eles tinham que preparar o campo, eles tinham que preparar, porque eles tinham que comer. Só que eles priorizaram isso e deixaram de fazer o que na verdade era prioridade. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim: não, eu tenho que trabalhar, e por conta do trabalho não vêm para a casa do Senhor, não cuidam da sua família? Amados, isso é muito sério. Desculpa, mas hoje a escola dominical eu não posso perder a oportunidade de dizer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração como oráculo nessa manhã para as nossas vidas. Quem pode dizer amém? Então você vai ver que Ageu, ele foi direto no cerne do problema. Ele desmascarou o povo. Ele estava vendo, na verdade, uma hipocrisia do povo. O povo voltou com o propósito, mas desviou a finalidade. Então ele vai e desmascara aquilo. E Ageu, ele acaba fazendo isso por quê? Porque não era para eles estarem preocupados com a sua própria vida. Opa! E isso nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus Cristo. Você quer ver uma coisa? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Capítulo de número 6, versículo 24.
Eu li o 24, né? E não é coincidência não, é providência, porque a resposta do que eu preciso está no 25, né? E eu não havia preparado isso. Jesus vai dizer assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pelo quê? Pelas vossas vidas. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 25. Quanto ao que haveis de quê? E pelo vosso, quanto ao que haveis de vestir. Ora, a ansiosidade aqui, irmão, é ficar pensando no dia de amanhã e sofrendo hoje. Você conhece algumas pessoas que sofrem por antecipação? Ah, mas será que vai dar tempo? Ah, será que... Calma. Jesus disse, ele vai finalizar na verdade no verso 34, para a gente não andar inquieto com o dia de amanhã, porque o amanhã trará consigo os seus cuidados. Sabe por quê? Ele tem cuidado de nós. Aí é quando ele encerra dizendo que basta o seu dia, o seu próprio mal. Deus é mal ou bem? Eu vou perguntar de novo: Deus é mal ou bem? Deus é bem ou mal? Se Ele é bem, e Ele mesmo disse através de Jesus Cristo que só Ele é bom, irmão, ainda que o teu dia seja mal, Deus é o bom, é o melhor, e Ele vai cuidar disso para você. Por isso que eu não preciso ficar me preocupando, irmão, me desesperando. Tem pessoas que trabalham de dia e de noite, não vou questionar, porque eu não quero entrar na particularidade da vida de ninguém, não é esse o propósito. Mas nós não podemos esquecer que servimos a um Deus cuidadoso. Amém? Vamos voltar aqui para o livro de Ageu. Então, veja que Ageu, ele olha para aquela situação e ele vai dizer que não era para eles estarem preocupados com a própria vida. Era para eles primeiro estabelecer o quê? Por que da construção do templo, irmão? Por que se preocupar com o templo? Porque o templo representava a adoração a Deus. Lembra que essa é uma das observações do decálogo de Moisés? Nós só podemos servir a Deus e é só Ele adorar, a adoração a Deus. Irmão, a gente pode ter tudo na vida e eu creio que Deus pode te dar. Na verdade, eu creio que Deus está, aleluia, muito interessado em te abençoar com tudo. Mas se tudo que você tiver não tiver o respaldo de uma vida de adoração e santidade a Deus, tudo que você tem, na verdade, é como areia. Já viu areia? Já viu areia? Eu vou repetir a minha pergunta: você já viu areia? Alguém consegue controlar a areia? Irmão, eu sempre estou em Bertioga, porque lá é o nosso laboratório, e quando eu estou indo lá, inevitavelmente você vai se deparar sempre com areia nas vias principais das ruas de Bertioga. E se você observar, a praia está muito distante do centro urbano. Mas por que a areia está ali? Porque o vento, ele traz, ele carregou. Quando você vai estudar a Bíblia, você vai ver fatos que ocorreram ligados ao vento. O vento geralmente fala do tempo. Eu conheço pessoas que trocaram tudo que tinham por Deus e receberam 100 vezes mais. Eu não estou falando de dinheiro, não. Tem pessoas que só ligam 100 vezes mais, tudo é dinheiro. Receberam paz que não tinham, receberam saúde que não tinham, receberam a família que tinham perdido 100 vezes tanto em vida. Glória a Deus. Mas eu conheço pessoas, irmão, que acabaram trocando adoração, deixaram até de servir a Deus, tinham chamado para servir a Deus,
pelas coisas dessa vida. E infelizmente eu conheço alguns em particular que acabaram perdendo família, os bens, e até hoje não se acertaram na vida. Cuidado, nós não podemos trocar o certo pelo incerto. Jesus está aqui nesta manhã. Então Ageu disse para que eles estabeleçam o primeiro lugar de adoração, Foi para isso que eles voltaram. Veja que ele convida o povo para fazer um exame, examinar de modo a vida que eles estavam levando, as atitudes, as ações, sobre a ótica da aliança que Deus havia feito com eles, Deus havia feito uma promessa para eles, havia uma aliança ali para que eles voltassem para a terra de Canaã, Jerusalém. Era um momento do povo fazer o que? Um exame. Vamos ler Ageu capítulo de número 1. Ageu capítulo de número 1, versículo 9 e 10. Era o momento do povo fazer um exame retrospectivo no seu interior. O que está escrito aí? Ageu capítulo 1, versículo 9 e versículo de número 10. Quem lê para nós? Irmão, isso aqui é muito forte. Isso aqui é tão forte, tão sério, que chega a ser muito duro. Olha o que Deus está dizendo: porque vocês abandonaram a minha casa, o céu sobre vós está retendo o orvalho. O orvalho, que é aquele sereno, aquela chuva seródia. Ontem estava acontecendo isso na área que eu estava ali no Morrinhos. Mas era tão fino, irmão, que você via que o vento levava assim, Por causa da atitude de vocês vão plantar e vocês não vão colher, porque eu não vou irrigar a terra. Era isso que Deus está falando. E como a terra não seria regada, não iria produzir nada. Está vendo a consequência, irmão? Aqui eu volto ao capítulo 6 do Evangelho de Mateus. As nossas atitudes. Nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, desde que estejamos fazendo hoje a vontade de quem? Nosso Deus, do Senhor. Então, Ageu leva eles a fazer uma retrospectiva interior do que eles estavam fazendo, qual que era a prioridade deles. E qual foi a reação do povo, irmão? O texto diz que o povo, naquele mesmo mês, naquele mesmo momento que eles recebem a palavra, eles voltam à reconstrução do templo. Deixa eu fazer uma pausa aqui com vocês. Então não coloquei isso aqui. Veja, amados irmãos, que o povo na verdade fez um exame de consciência. E nesta conjectura, que eu não posso afirmar, mas eu posso conjecturar, eu penso uma coisa: o povo se lembrou do tempo que esteve cativo e disse: se a gente não obedecer a Deus, vai vir juízo sobre nós. E você sabe que minha avó, meus avós, meu pai falava muito disso, que às vezes a gente precisa cair para aprender a andar de pé. Agora tem gente que não aprende nem caindo, ele torna a repetir os mesmos erros. Naquele mesmo mês de trabalho, o templo foi retomado, os trabalhos. E vocês lendo o livro de Ageu, vocês vão notar que a reconstrução do templo,
era uma tarefa muito especial, mas uma vez eu volto a dizer, porque se tratava da restauração do culto, da verdadeira adoração a Deus em Jerusalém. Outra coisa, a inclusão deste projeto iria agradar a Deus, porque Deus, Ele estaria contemplando, primeiro, um povo que estava obedecendo a Ele. Segundo, a restauração da adoração. Aonde há adoração, Deus ele é invocado. Então Deus iria se manifestar ali. Então isso iria agradar a Deus de uma maneira muito maravilhosa, não é verdade? Porque qual é o propósito de tudo isso? Jerusalém tinha cidades, povos, vizinhos, e Deus queria se manifestar para mostrar para aqueles povos vizinhos que eram pagãos, adoradores de falsos deuses, deuses menores, como nós aprendemos aqui na última sexta-feira no culto de ensino, mostrar para eles que só existe um único Deus. Um único Deus. Quando o povo que já estava trabalhando, amados, mais ou menos 2 meses trabalhando, tal, edificando o templo, Ageu, ele agora vai receber a sua segunda mensagem da parte do Senhor. E agora essa mensagem é uma mensagem de encorajamento. Deus é especialista em encorajar o povo. Quando eu olho para a vida de Josué de luto, Moisés havia morrido, Deus vai mais uma vez encorajar Josué, porque Deus já havia encorajado Josué lá no livro de Deuteronômio. Agora no livro de Josué, Deus mostra mais uma vez Deus encorajando Josué. Deus é especialista em encorajar o seu povo. E ele, nessa mensagem de encorajamento, que dizia que o templo que estava sendo reconstruído não iria se comparar ao templo que Salomão havia construído, porque Salomão tinha muitos recursos deixados pelo seu pai. Só o seu pai havia deixado uma oferta exclusiva. Davi deixou uma oferta exclusiva só para a construção do templo, fora os outros recursos que vieram. Só que agora é diferente, né? O templo ia ser construído de uma maneira simples, né? Mas ele teria algo diferente. Oh, aleluia. Eu sei que é o momento que nós estamos estudando, mas é inevitável não dizer que eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesta manhã. Então o nosso entendimento acerca desta palavra, irmão, né, é que a glória deste novo templo seria diferente da glória do tempo passado. Porque esse templo que agora estava sendo construído, embora de maneira simples, mas vou voltar aqui, ao tempo da vontade de Deus, ele ia ser diferente. Por quê? Porque a glória que Deus iria encher aquele lugar ia ser maior do que da primeira vez. E isso se cumpriu, você sabia disso? Como assim se cumpriu, pastor? Lembra de Jesus, o Messias? O Messias diz os textos dos evangelhos que Jesus, né, vinha anunciar as suas boas novas, apregoando aonde? No templo. Jesus, irmão, ele abrilhantou o templo, andando nos pátios do templo. Quer dizer, o próprio Deus, ele pisou no templo, amados irmãos. Isso é coisa gloriosa, amados irmãos, né? Agora, focando na mensagem aqui de Ageu, havia uma outra razão mais urgente que pedia por encorajamento deles. Vocês vão observar que todos os remanescentes que haviam retornado para Jerusalém, para a terra prometida, né, era um povo muito pobre, não tinham recursos, diferente da construção do primeiro templo, que só o próprio Davi deixou uma oferta do seu próprio tesouro, grandiosa.
mas o povo era pobre, o povo não tinha recurso. E aí vem uma pergunta: como é que eles iam terminar o templo? Sem dinheiro, sem recurso. É aonde a gente vai entender. Quando a gente está fazendo a coisa devidamente no centro da vontade de Deus, Deus é Ele que prepara tudo. Deixa eu te explicar como isso aconteceu. Ageu capítulo 2, versículo 8. Vamos ler? Essa foto aqui ela só serve de ilustração, porque na verdade, amados irmãos, até os próprios historiadores, eles creem que não havia outra maravilha dos dias de Salomão tão bela e tão bonita. Tanto é que os discípulos, quando estão descendo da oração com Jesus, o que eles olham? No capítulo 24 de Mateus, estão olhando para o templo. O templo chamava a atenção. Só que não é o templo que Salomão construiu. Se eles já achavam o templo bonito, imagine o templo que Salomão edificou. Como era? Vamos lá? Capítulo 2, verso 8. Olha qual foi a resposta que Deus deu para o povo. O que Deus está dizendo aí? Ele é dono de tudo. Irmão, como é que eles iam embelezar o templo segundo a vontade de Deus sem dinheiro? E Deus vai dizer assim: eu sou dono de tudo. Amados, a terra é estrado dos pés de Deus. Deus coloca os seus pés para descansar em cima da terra. Deus é dono de tudo. Deus descansa aos pés em cima dessa terra que nós estamos servindo. Tanto é que a Bíblia diz, os profetas dizem que Ele se inclina para te ver. E sabe, Deus está inclinado para ver o teu problema, o teu sofrimento, embora tudo que esteja acontecendo só porque você decidiu vir adorá-lo nessa manhã. Então, no livro de Ageu capítulo 2, verso 8, e no livro de Esdras, nós não vamos ler, mas para você tomar nota aí, capítulo 5, verso 1 a 17, nós vamos ver como Deus resolveu esse problema. Porque Deus tem solução para todos os problemas. E Deus, ele fez o seguinte, da seguinte forma Deus fez. Houve uma grande oposição quando eles começaram a reconstruir o templo. Os opositores que não queriam ver de forma nenhuma esse templo reerguido começaram a se manifestar. E os irmãos sabem que os povos daquela região, contra o programa de reconstrução do templo, eles tentaram de todas as maneiras embargar o templo. Você já ouviu essa palavra, embargar o templo? Quando a pessoa está fazendo uma construção ali e chega o fiscal, não pode fazer assim, tem que fazer desse jeito, aí acaba embargando a obra. Esses povos queriam embargar de todo jeito, e só havia uma maneira de embargar, era com a autorização do rei. O rei tinha que embargar a construção, Por isso que na história você vai encontrar isso sendo registrado nos livros históricos do Império Persa naquela época, que isso rendeu, amados irmãos, muitas cartas. Não havia telefone, não havia WhatsApp, era tudo por meio de cartas. Então era carta que ia, carta que voltava, carta que ia, carta que voltava, E todos os opositores tentando fazer com que o rei mandasse uma ordem para eles pararem a construção, para eles desistissem da construção, E isso está nos livros históricos dos registros persas. Nós encontramos esses fatos que aconteceram, carta indo, carta sendo despachada, carta retornando, naquele tempo em que Ciro, que era de fato o rei, que ele parasse com isso,
que ele desistisse, ele de alguma forma eles ouvissem o pedido daqueles povos para que parasse com aquela reconstrução e o templo não fosse reerguido. E por causa disso, irmão, veio a ordem do rei Dário, que era o rei da época, para não só pararem a reconstrução do templo. Não foi só isso. O interessante é que quando a gente lê a história, você vai ver que todo o projeto, o rei Dário diz, vai ser pago. Ele vai ser mantido. E vai ser pago de que maneira? Nós vamos usar os recursos do tesouro persa. Nós vamos usar todos aqueles recursos que eram provenientes de impostos, que eram recolhidos tanto da província e na região ali, que eram cobrados de todos aqueles movimentos que aconteceu ali no Rio Eufrates, compra, venda, tudo que era imposto recolhido ali no Rio Eufrates ia ser usado para a reconstrução do templo. Resumindo, os inimigos do povo judeu tiveram que pagar a conta da reconstrução do templo. E talvez você que esteja me ouvindo hoje, agora ou depois de um tempo, possa estar se perguntando, mas como Deus pode fazer isso? Porque Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. A Bíblia diz que Ele tira do ímpio para abençoar o justo. Só Deus pode fazer isso. Talvez você possa estar coçando a cabeça nesta manhã ou neste dia e perguntando, como é que Deus vai resolver o meu problema? E Deus, Ele tem a solução pertinho de você. Basta você confiar no Senhor. Então, os inimigos do povo judeu tiveram que pagar esta conta da reconstrução do templo. E isso nos ensina, irmão, que quando nós temos compromisso com Deus, eu não sei qual é o teu compromisso nesta manhã. Não sei que compromisso você tem. Mas quando nós temos compromisso com Deus, Ele provê tudo que nós precisamos para realizar qualquer tarefa ao qual Ele nos chamar. Ele garante. Se a gente pudesse olhar para o futuro e ver que todas as nossas ações atribuídas segundo a vontade de Deus, elas vão gerar bênçãos sobre nós. Agora Ageu, depois de 2 meses também, ele vai receber agora, amados irmãos, uma outra mensagem. E nessa mensagem que ele recebe da parte do Senhor, ele vai comunicar agora o que Deus queria a um grupo diferente. Observe que no capítulo 2, versículo 11 e 13, Ageu ele foi enviado especificamente para falar com o sacerdote, para fazer 2 perguntas simples. E nessas perguntas Ageu nos dá a entender uma coisa, irmão, muito interessante a se falar aqui nesta manhã. Porque o templo precisava ser reconstruído, e isso seria com mãos humanas, sim ou não? Sim. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. O homem, ele pode, através das suas ações, santificar o templo? Não. O homem por si, ele não pode santificar o templo. Só que tem um porém. Se o homem estiver em pecado, ele pode, através do seu coração corrompido, ele pode contaminar o templo. É por isso, amados irmãos, é importante entendermos isso, que a santidade do templo, ela não se confere propriamente ao homem. Mas se o homem estiver em pecado, ele pode contaminar o templo. E isso é um tema de uma mensagem. Isso é muito sério. Por que Ageu está preocupado com isso, irmão?
preocupado com o estado de espírito, eu estou falando do coração do homem, como ele está servindo a Deus. Você já pensou, irmão, alguém numa manhã dessa nos ensinando, prevaricando, olhando para outros lugares, pecando, e aqui tentando levar a palavra do Senhor aos nossos corações? Como Deus estaria olhando isso dos altos céus? Imagine alguém que trabalha na casa do Senhor, irmão, fazendo tudo oposto ao que a palavra de Deus ensina. Como Deus estaria vendo isso? Pastor, isso acontece? Claro que acontece. Você lembra que Deus havia falado para Josué acerca de uma batalha que eles iriam lá com certeza vencer, porque era esta a proposta? Lembra? Volta aqui a afirmar: você está fazendo a vontade de Deus, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, Deus vai, de qualquer forma, Ele vai te ajudar. Mas por causa de um soldado, que a ordem teria sido dada a Josué: ninguém vai pegar nada dessa terra, porque Deus não quer nada dessa terra. Vocês olhem, não peguem nada lá, tá bom? Tá bom. Foram para a batalha, o camarada olhou e disse: mas isso é muito bonito para deixar aqui. Isso aqui também não, vou deixar esse negócio para trás. Deus, Ele sabe. Deus, Ele conhece a minha necessidade. Não é assim que o vilão das nossas almas age, com as setas malignas, tentando convencer você a fazer aquilo que justamente não podemos fazer, como ele lá no início do Gênesis disse para Adão: comerás de tudo, essa árvore aqui você não toca nela, porque no dia que você tocar nela você vai morrer. Foi isso que aquele homem fez. Ele pegou, levou os despojos, colocou embaixo da tenda e achou que estava tudo certo. Josué vai para a batalha. Josué perde a batalha com um número maior de homens, enfrentando um exército minúsculo. Josué fica revoltado. O que aconteceu, Deus? O problema é eu? Aí Deus vai se manifestar: tem pecado no meio do povo. Eu já ouvi de um pastor muito temente a Deus, e um dia ele chegou a afirmar que às vezes as ações do Espírito Santo, elas não reagem à necessidade que se faz, porque no meio há alguém pecado. E não é aquele pecado que eu pensei, que eu fiz uma coisa. São práticas que Jesus vai chamar no capítulo 24 de Mateus de iniquidades. É ela que apaga a chama do amor que nós temos em servir a Deus. É por isso que está escrito: por conta da iniquidade que o amor de quase todos esfriará. Muito forte essa palavra nesta manhã aqui para nós, irmãos. Então, voltando aqui ao livro de Ageu, era importante que eles fizessem a obra da restauração da casa de Deus, irmão, mas com um intuito de um coração puro, sincero e reto diante de Deus. Porque Deus não queria pessoas trabalhando, mesmo na reconstrução do templo, com a vida torta, a vida errada. Você já pensou uma pessoa chegar aqui: não, mas eu quero ser pastor, mas não se resolve, não casa, não quer nada com nada, né? Não ama a mulher como deveria? Como é que ele vai cuidar da casa do Senhor? Por isso que Paulo diz: aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja. Mas como é que ele vai falar para os presbíteros e os pastores que almeja esse episcopado? Ele primeiro tem que ter a casa dele em ordem. Porque como é que ele vai organizar a casa de Deus se a casa dele está uma bagunça? Os filhos não servem a Deus, a mulher não quer servir a Deus, todo mundo faz o que quer. Não, irmão, nossa vida tem que estar reta diante do Senhor, né?
Tem que ter princípio, tem que ter início. A tua casa pode estar uma bagunça, você servindo a Deus, você querendo aceitar Jesus, você vem como você está, mas Deus a cada instante Ele vai colocar esse negócio em ordem, vai colocar a pedra no lugar da pedra, ela vai entrar certinha, não é aquelas pedras que ficam tortas não, ela vai ajustar. Deus vai desbastando aquilo que não está certo, Ele vai encaixando tudo no lugar, e quem te olhar depois de 10 anos vai enxergar uma obra perfeita, não porque você é perfeito, mas quem é perfeito está trabalhando na sua vida. É diferente. Então, tudo isso sabe por quê, irmão? Por causa da sua graça. A graça de Deus. Irmão, na verdade nós não merecemos nada. Nós somos gentios. Não merecíamos nada. Embora você diga, não, mas a Bíblia diz que, se você entender, você vai entender que você não merece nada. Então por que Deus faz tudo isso comigo, pastor? Já sirvo a Deus há tanto tempo, Deus já fez. Se você começar, se é que você lembra, né, do que Deus fez na sua vida, tudo isso é por conta da graça divina. A graça de Deus, não é porque você é o que você é porque a graça, ela te apanhou. Deus te amou, e Ele pegou você e enxertou. Nós somos enxertados, como diz o texto, irmão. Nós não tínhamos, agora temos. Nós não éramos, mas agora nos tornamos. Mas você precisa sempre se lembrar de uma coisa. Diferente desse povo judeu aqui, nós não somos merecedores de nada. Eu tenho que sempre me lembrar disso, que Deus, na sua infinita graça, Ele me alcançou. É por isso que Jesus saiu, irmão, pregando. Samaritanos deram ouvido, pessoas que não tinham direito de nada, não tinham nem posse, eram pobres, pessoas que não tinham recurso, pessoas que estavam no estado de espírito caídos. Jesus foi lá e curou, restaurou, operou sinais, prodígios, maravilhas. Jesus já juntou para si um povo que Ele escolheu. Bendito seja o nome do Senhor. E nós fazemos parte de tudo isso. A última mensagem de Ageu foi para Zorobabel. Zorobabel da linhagem, a linhagem real. Zorobabel, ele recebe uma palavra de Deus. Por quê? Por que Deus vai justamente atrás desse rei de um povo minúsculo, irmão? O povo era tão pequeno. Eu vou lembrar vocês de uma coisa que de vez em quando eu falo aqui, porque eu ouvia muito isso do saudoso pastor Correia. Deus, ele não está preocupado com o número, irmão. Deus está preocupado com a qualidade desse número. Deus não está preocupado. Tem gente que se preocupa, a casa está lotada, opa, maravilha. Mas lotada de quem? De quem? Deus está preocupado com a qualidade ao invés da quantidade. E ali Deus honra Zorobabel. Deus compara o que Ele vai fazer agora com Zorobabel como era feito com aquele anel que se selava as cartas. Sabe o que Deus estava dizendo para Zorobabel? Eu vou mudar a situação. Eu vou fazer, porque eu sou Deus e eu tenho compromisso com a minha palavra. Eu encerro esta manhã, poderíamos falar de outras coisas, mas uma das coisas que a gente aprende aqui, amados, com Ageu e a sua palavra, para a gente aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, é que a obra de Deus, como bem disse a minha mentora, ela é iniciada e sustentada e encorajada pela sua palavra. Eu vou repetir. A obra de Deus, ela é iniciada, ela é sustentada e encorajada pela palavra de Deus.
Ageu proferiu a palavra do Senhor enquanto os judeus reconstruíam o templo. Isso cabe a nós entender uma coisa: quando nós proclamamos a palavra de Deus no poder do Espírito, as coisas começam a acontecer. Por isso eu te encorajo nesse dia a você proclamar aquilo que Deus te chamou para fazer. Se você foi chamado para ser sirva com excelência. Se você é uma mãe, faça isso com excelência. Se você é um pai, faça e seja um pai com excelência. Se você é um obreiro, seja um obreiro e faça as coisas com excelência. Porque Deus, Ele se agrada de quem faz as coisas com alegria. Porque a alegria do Senhor, como disse Neemias, é a nossa força. Tinha um cantor que ele já partiu para o Senhor. Ele esteve aqui no Guarujá, ele era de Pernambuco. E um dia eu tenho a sua obra guardada comigo. Todas as suas obras eu tenho guardada comigo. E ele tinha um hino que ele dizia: você quer fazer Jesus feliz? Você quer fazer Jesus feliz? Só basta obedecer. Todas as vezes, amados, que nós obedecemos a palavra, nós estamos fazendo Jesus sorrir. Nós estamos fazendo Jesus sorrir para nós. Eu não quero pegar essa palavra e dizer que Jesus fica sorrindo no céu quando vê você tomando uma atitude, não. Mas nós estamos tentando comparar a alegria que um pai tem em ver o filho sendo obediente e bem sucedido em vida. Você fica triste? De forma alguma você vai ficar feliz. E essa felicidade ela começa a ser compartilhada com amigos, familiares. Você fica feliz. Agora imagine os céus, irmão, quando te vê você tirando uma vida do inferno através da palavra do Senhor Jesus. Oh, irmão, se você soubesse o quanto Deus, Ele crê que há uma torcida nos céus em teu favor, porque Deus acredita no potencial que você tem de ser um instrumento de bênção para esta geração. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você que talvez esteja me assistindo. Que Deus abençoe o seu ministério, teu chamado, e que Deus possa te prosperar como Deus prosperou esse povo que foi remanescente de um pós-cativeiro. Ficamos de pé e vamos agradecer ao Senhor. Ó Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Que este espírito que havia naquele povo, Senhor, depois de refletir a tantas mensagens que ouviram, mudaram, meu Senhor, o seu aspecto, Pai. Mudaram, fizeram uma retrospectiva interior e passaram, meu Deus, a confiar em Ti. Quem sabe, Pai, a nossa casa esteja em ruínas, a nossa vida esteja em ruínas, como muitas casas também talvez estejam ao nosso redor. E quando eu falo de casa, Senhor, o Senhor sabe que eu estou falando de vidas que estão em ruínas, que precisam ser restauradas. E às vezes nós estamos preocupados com a nossa vida mais do que interesse que precisamos ter pela Tua palavra, mais do que o interesse que precisamos ter pela alma, Pai, das pessoas que ainda não Te conhecem. Assim como aquele povo, Pai, que recebeu a palavra do profeta Ageu, possamos receber a Tua palavra que é profetizada nesta casa, e não só em um daqui, Pai, mas de outras oportunidades que temos de receber as advertências da Tua palavra, e possamos dar crédito à Tua palavra. Possamos, meu Deus, estarmos firmes para levarmos a Tua palavra, para reedificar as casas, as vidas que estão destruídas, Senhor. Nós precisamos dar importância, Pai, às almas que estão perecendo no mundo. Não podemos ver apenas eles morrendo em
se embriagando e a cada dia mais cometendo pecados horríveis e nada a fazer. Precisamos, meu Senhor, tomar atitudes, sabendo que o Senhor é quem dá estratégia, o Senhor é quem nos dá o preparatório, o Senhor é quem nos prepara para isso. E eu peço que aonde houver, Pai, uma vida recebendo esta oração e nos ouvindo nesta manhã, ou quem sabe neste dia, Pai, ele seja renovado as suas forças, e ele receba, Pai, este renovo, retome, Pai, a partida de onde parou, e ele possa novamente ser um instrumento de bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos com alegria recolher dízimos e ofertas para o sustento da casa do Senhor. Pega a sua oferta, você que vai dizimar o seu dízimo, e vamos com alegria oferecer a Deus a nossa oferta nesta manhã. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Diácono Flávio nos levando a Deus em oração. Aleluia, Jesus. Excelentíssimo Pai, nessa manhã